Bem-vindo e bem-vinda ao Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltec. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é o primeiro programa sobre inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto Vitaltec. E hoje nós estamos aqui para fazer o programa inaugural justamente para a gente apresentar qual é a ideia do Instituto, qual é a missão, quais são as áreas de atuação, o que o Instituto tem de diferente para nos apresentar. Eu sou o Marcelo Tomati, hoje sou o apresentador e host, mas estou aqui com mais 3 convidados super importantes para o Instituto. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse para a gente, começando por você, Jane. Olá, pessoal, eu sou a professora Jane Amorim. Tomati, para mim é uma alegria estar aqui, muito grande. E como presidente do Instituto, não é, que é uma função super importante, eu tenho um papel fundamental, que é liderar uma equipe colaborativa, para buscar juntos o planejamento, as estratégias, a nossa missão, a nossa visão e, antes de tudo, o nosso propósito. Essa liderança colaborativa é que permite uma gestão eficaz nas organizações. E é isso que a gente busca. Perfeito, Jane, muito obrigado. E Miriam, se apresente para a gente. Primeiramente, obrigada Marcelo por esse momento ímpar na nossa história. Eu atuo diretamente aí com a professora Jane, sou vice-presidente do Instituto, trabalho à frente da gestão, no dia a dia, lidando aí com coordenações de projetos, com gestão dos projetos nas plataformas e com licitações, com a parte burocrática aí do Instituto. Muito necessário isso, né, Miriam? Pero... Obrigado pelo convite, pessoal. Muito prazer estar aqui com todos. É muito importante esse momento no Instituto Vitaltec, porque desde 2015, o Instituto vem construindo a sua história. E eu ajudo na parte de tecnologia, de inovação, trazendo ideias, conteúdos. E agora com esse novo programa, que a gente está construindo a partir deste momento, quero contribuir também e, com certeza, convidar várias pessoas para participarem conosco aqui. É isso. Perfeito. Não, então vou completar um pouco. Além de host e apresentador, hoje eu também sou consultor, parceiro do Instituto há muito tempo, também. Sim. E atualmente estou atuando também como diretor de marketing e a gente, começando esse novo momento do Instituto, importante a gente estar aqui. Faltou a figura do Leandro, que é super importante, mas em breve ele vai ter o seu episódio especial aqui com a gente. E seu papel foi fundamental, professor Tomati? Esqueço de falar que eu sou professor já. Desde o início, foi o idealizador da nossa marca, o designer que nos proporcionou aí a criação de uma marca que traz realmente tudo aquilo que representa o Instituto. Muito obrigado, Jane. Muito bom escutar isso aqui ao vivo. Seguinte, então vamos lá. Imagine então que eu não conheço o Instituto, sou uma pessoa que está entrando em contato agora com esse conteúdo. Me explique, o que é o Instituto Vitaltec, qual é o objetivo do Instituto? Bem, o Instituto, professor Tomati, é uma entidade sem fins lucrativos, que foi criada com um grande propósito, e que é realmente criar valor para a sociedade. E com isso, essa missão do Instituto é oferecer soluções de alto impacto e valor para a sociedade. Para a gente conseguir criar essas soluções e trazer essas soluções para o mercado, nós temos uma parceria muito grande, nós temos uma equipe muito técnica, uma equipe que entende, multidisciplinar, e que vem, junto conosco, construir a missão. Porque a missão, se
se nossa equipe ou todos os parceiros não entenderem a missão do Instituto, que é a razão de ser dele, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. E mudar o mundo é vital. Perfeito. Não é? E todos que estão conosco entendem isso. Então, isso é o Instituto. Ele quer essa transformação, ele quer mudar. Muito legal. Isso mesmo. E aí, complementando aí, né? Nós tivemos aí já, durante esse tempo, centenas de empresas atendidas, né? Centenas de empresas que modificaram o seu meio ali, né? Que impactaram, que trouxeram melhorias ali para a sua região e tudo. Nós atuamos aí dentro dos produtos, né? Dentro da que a professora Jane falou, das soluções, com produção e qualidade. Nós trabalhamos com design, com desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade. Então, dentro dessas soluções, a gente tem as suas ramificações, né? Então, a gente tem aí os parceiros, vários parceiros, como a professora Jane disse, atuando aí, formando uma rede dentro dessas soluções que o Instituto né, oferece hoje. São várias frentes de negócios, né, vários temas e vários parceiros, tanto institucionais como consultores também. Eu vejo que os consultores, eles são muito importantes em todo esse ecossistema, porque eles que fazem a entrega de todo o trabalho, né, realizado ali naquela pesquisa, em toda a elaboração do seu negócio. Então, eu vejo que o Instituto é uma peça fundamental para a construção de vários negócios que estão aí hoje já na ativa, né? E com a evolução do Instituto, né, novas ferramentas, novas tecnologias, nós entendemos que hoje ela é vital para muita empresa, não é isso? Sim, Piero, é interessante. Você lembra? Quando eu te falava, Piero, eu vou montar um instituto, nós vamos ser um instituto de inovação e tecnologia. E você me ouvia. 2014. E você me dava apoio. E você falava, sabe, às vezes a gente pensa num negócio que é tão grande que você acha que não vai acontecer, mas acontece, sim. Acontece. Muito esforço, dedicação. Você tem que contar para alguém, você tem que falar para outras pessoas do seu propósito, daquilo que você deseja, e as coisas acontecem. E foi muito natural, né, a construção do Instituto, o que ele tem hoje, né, como base aí, aquele desenvolvimento de negócio que foi feito em 2014, uma conversa super informal, de uma forma muito natural, né, e a gente ficou pensando no nome, será que esse nome é bom mesmo? Vitaltech, aí eu lembrei de uma outra empresa que tinha tech, e falei, nossa, legal, vamos construir, e daí estamos aqui hoje. É isso. Perfeito, gente, é muito legal, né, essa variedade, né, de pensamentos, essa multiplicidade de pessoas, de profissionais envolvidos, eu acho que isso que engrandece, né, o nosso trabalho. Mas me fala assim, deve ter alguém pensando, mas isso é uma empresa de consultoria como outra qualquer. Mas eu imagino assim, que a gente tem um diferencial, né? E qual que é esse diferencial, Jane? Olha, o diferencial a gente vai construindo. Porque no primeiro momento você tem aquela a missão, você pensa, mas quando você vai pensando muito no seu propósito, que é esse propósito, né, mudar o mundo é vital, de criar essas soluções, trazer soluções que atendem a especificidade de cada empresário, aí é uma coisa mais séria. Por quê? Porque as consultorias que tem no mercado hoje, professor Tomás, são padronizadas. E não existe padrão em negócio. Existem métodos. Mas cada empresa tem uma necessidade. E o diferencial do Instituto é trazer esse briefing bem feito, esse diagnóstico bem feito. Saber escutar, é ouvir, né, a isso. história, é ver a essência, porque aquilo ali tem uma história por trás. O empresário, ele criou, aquilo é o sonho dele. E nós, do Instituto Vitaltech, a gente respeita esse sonho. E aí, quando a gente entra efetivamente para levar essas soluções, essa solução também tem a ver com o negócio dele, com a história dele, porque ele sabe, o empresário. Muitas vezes só não sabe como fazer, sabe? E aí a gente tem condições de fazer isso, não é? E a partir daí buscar sempre trazer outras pessoas, outros parceiros para fazer cada vez mais o Instituto crescer. Mas daqui a pouco eu conto para vocês realmente o nosso grande propósito. Eu vejo também que tem muitos empresários que têm um brilho no olho,
No entanto, ele não sabe o que está fazendo ali, o que ele tem que fazer, né? Eu já dei consultoria para algumas pessoas e ele me explicava com tanto amor, ele me contava uma história tão linda, mas no final eu ficava olhando para ele assim e não entendia nada. E, cara, vem aqui, vamos sentar. Aqui temos plataformas de gestão de projetos, vamos escolher uma e a gente vai utilizar. Então, a gente vai ter encontros periódicos e aí a gente vai construir a cada semana o seu negócio. Que hoje, para você, está muito claro, mas para as pessoas, não. Então, a gente conseguiu ajudá-la a visualizar isso no olho de uma outra pessoa, né? Porque, por exemplo, eu tenho essa xícara aqui. O café que está aqui dentro é café, viu, gente? Café mesmo. O café que está aqui dentro, ele não consegue ver o que está escrito de fora. Para eu conseguir ver o que está de fora, eu tenho que sair. Eu tenho que sair desse contexto. Eu tenho que ser uma outra figura, uma outra persona. Então, com essa visão, a gente consegue ver melhor, né? Quem está dentro não vê. Então, tem que dar um passo atrás. Essa é a lei do distanciamento, para conseguir visualizar melhor o meu negócio. E a gente ajuda nisso também. E é interessante, Pedro, né, falando um pouco aqui sobre o que você colocou, é que hoje está tudo mudando tudo muito rapidamente. E essa mudança rápida, dentro do que você colocou, a proposta que você faz, dessa observação, ela é muito importante, não é? De mostrar para o empresário a necessidade dele nesse contexto. Eu vou fazer mídia social. Não é só isso. Tem muita coisa por trás. No Instituto, nós tivemos que redesenhar, fazer muitas coisas. Entre elas, o próprio brand, que foi criado pelo professor Marcelo Tomati aqui, e que deu uma direção no contexto geral, não é? Da visão que a gente tem do negócio do Instituto. Aí eu vejo até, professora Jane aí, né, como um diferencial nosso, Marcelo, de quando a gente entra numa empresa, a gente faz esse briefing bem feito, a gente ouve, respeita a história dele ali, e aí a gente às vezes detecta, a gente entra com um projeto e aí a gente detecta que ele precisa de um outro projeto que vai estar alinhado com aquilo ali, né? Então, ele quer um site, mas na realidade, quando a gente chega, a gente vê que ele precisa melhorar a identidade dele, né? Que ele precisa estar nas redes sociais, nas redes, né? A parte visual, e aí a gente consegue oferecer isso por meio dessa rede de consultores que a gente tem, né? Então, isso é um ponto bacana, até pelo contato que os nossos consultores têm, né? Que são afins ali, que tem essa interação da rede, e tanto quanto isso para o empresário, né? Que possibilita ele não vai ficar aqui e ali, né? Buscando, tem esse alinhamento aí dentro dos nossos parceiros do Instituto. Eu vejo também que, complementando esse tema aqui, que o empresário, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer uma solução. Isso. E o Instituto ajuda ele a visualizar a solução através de um diagnóstico. Tudo começa com um diagnóstico. Sim. Não adianta a pessoa falar assim, eu quero estar nos marketplaces. Mas se ele não tem nenhuma foto, nenhuma descrição de produto, para ele chegar naquele estágio, ele vai ter que trabalhar muito. E muitas empresas não entendem que existe um processo por trás, existe uma construção. Não é simplesmente abrir uma plataforma e colocar um produto. Tem muita coisa antes disso, né? Tem a logística, como que vai ser trabalhado o background das pessoas que vão atuar diretamente. Eu vejo que essa visão que nós passamos para os empresários, através dos consultores, eles abrem a mente para o conhecimento. Porque através do conhecimento, a gente fala, olha, você quer isso, mas para você chegar, através do seu diagnóstico, nós entendemos que você tem que passar por umas outras etapas. Pode ser o branding para começar. Às vezes o branding não é um problema, às vezes é a gestão interna. Sim. A empresa não está preparada para vender digitalmente, por exemplo. Perfeito. Então, deixa eu resumir. Vocês estão me dizendo que não tem uma fórmula, né, Jane? Que você chega lá e dá o play e tudo acontece. O segredo do Instituto, então, é escutar, se colocar no lugar do empresário, ter empatia, mostrar que essa empatia é importante para o empresário também, mostrar que a gente tem um leque de possibilidades, vários profissionais, várias áreas de atuação, que isso tudo está conectado, e auxiliar esse empresário, essa pessoa, esse indivíduo, essa empresa, né, esse empreendedor, mostrando os caminhos que ele vai seguir, né? Iluminando os caminhos que ele vai seguir, né? Muitas vezes executando parte do processo. Lembrando que tudo tem embasamento científico.
Sim. Sim. Porque os métodos, que são métodos estudados cientificamente, que são aplicados na empresa, nós vamos utilizar. Né? Metodologia, o método, a tecnologia, mas a forma, né, que a gente vai usar para ser esse mentor, porque o consultor, ele é um mentor, ele é um conselheiro, ela vai ser peculiar, ela vai ter essa iluminar, não é? Uns vão precisar de uma luz, de um holofote muito grande, outros vão precisar, né, de uma luz mais fosca, o outro vai precisar de uma, né, de algo, uma lamparina que vai mostrar para ele o caminho. Vai depender de como ele está, né, onde ele está no mercado, o que ele deseja, onde ele quer chegar. Mas é isso aí. Isso tem a ver com inovação dentro de cada contexto. Tem a ver com isso também. Porque inovar para uma pessoa pode ser criar um branding novo, uma marca nova para uma empresa. Para outra, não, pode ser criar um metaverso. Então, a inovação dentro de cada metodologia de negócios, pensando sempre no diagnóstico. Então, primeiro a gente tem um diagnóstico e aí depois vem o nosso plano de negócio. Para onde nós vamos? Primeiro eu tenho que saber onde eu estou, para onde nós vamos. Aí sim a gente consegue trabalhar com excelência. Dentro dessa ideia do contexto científico, né, Jane, eu acho legal a gente reconhecer que o conhecimento ele é transferido de várias formas, de várias maneiras, não é só na universidade, na sala de aula, não é só no vídeo do YouTube, não é só escutando uma palestra, é tudo isso junto e muito mais coisas, principalmente quando a gente está lá no campo atuando. É a experiência, é a prática, tá ali junto com o cliente. Sim. Mesmo executando um projeto, eu sempre apresento as etapas e trago, né, o empreendedor para junto desse processo, para ele entender como a solução dele está sendo construída, para ele entender o alicerce de tudo aquilo que está sendo apresentado para ele. E isso é o mentor, né? Essa pessoa que não só entrega a vara, ensina a pescar, ensina a limpar o peixe, ensina a cozinhar, mas auxiliando, nunca fazendo, assim, pegando e entregando a coisa pronta, né? Verdade. Né? Eu acho que isso é muito importante. Você lembra quando você fez aquele projeto no norte de Minas, Patinga? E que você conseguiu desenvolver lá embalagens e que atendeu aquele grupo, né? Foi muito legal. Não foi uma experiência São várias fantástica. famílias, ali foram 13 famílias produtoras de café e mesmo à distância, reunindo com eles, assim, eu tentava me imaginar quando eu ligava a câmera e via que eles estavam lá na cozinha da casa deles, eu tentava me transportar para lá, para me entender a vivência, o que eles escutam, o que eles sentem, enfim, e assim, né? Por ter essa característica de escutar muito, me envolver muito com os projetos, normalmente eu acerto, né, na mosca ali, e foi o caso, todas as marcas aprovadas, todas as embalagens, e todos muito bem recebidos e até emocionados, né? Que eu pude trazer detalhes, Foi assim. Um deles, por exemplo, história, né? que em breve eu vou chamar ela, do Café Maricota, vou chamar ela pra cá. Legal. Eu peguei um quadro da matriarca da família e ilustrei, assim, de arrepiar, todos adoraram, assim. Depois no evento eu conheci a família inteira e todos pareciam com essa matriarca, eu achei muito legal. Mas é isso, né? Esse eu acho que é o nosso diferencial, né, Jane? Esse envolvimento que a gente tem com os projetos. E tem um detalhe também que eu acho legal, eu queria às vezes a Miriam ou você, Jane, falar, que é o Instituto, a gente se preocupa com o social, se preocupa com a comunidade? Bem, na verdade, nós estamos caminhando no sentido de cada vez mais impactar socialmente. O que é o significado do projeto social? O Instituto ele não trabalha com assistencialismo. Não quer trabalhar com assistencialismo. A gente precisa ajudar as pessoas que estão passando fome ou crianças. Sim, temos aí grandes projetos que serão executados, mas o nosso maior projeto é fazer com que os empresários sejam sustentáveis economicamente, financeiramente, que eles possam entrar no mercado, ser competitivo e não preocupar com a conta que ele tem para pagar, o que ele está devendo. Porque isto é o ponto fundamental do social. É a transformação que a gente faz numa comunidade. Fazer aquela comunidade ser uma comunidade próspera.
Então, esse aspecto do Instituto, como o Piero colocou, né, das consultorias, de como nós vamos trabalhar, é fazer com que o empresário sobreviva, ou cresça, ou que esse empresário, gente, tenha condições de estar gerando emprego. Porque a economia move através do emprego. Todo mundo sabe disso. Se você olhar que a taxa de emprego está baixa, a economia não está evoluindo. Então, é isso que a gente precisa. O pessoal do Vale de Jequitinhonha, que nós fomos, que ajudamos, o pessoal do Triângulo Mineiro, essas pessoas hoje estão bem. E eles estão gerando mais 5 empregos, 4, 3. E eles estão lá, colocando o leite, o pão, dentro daquela casa, que às vezes não tinha. Porque não tinha um emprego. Então, o aspecto social nosso, ele é amplo. É uma ação pontual que irradia, né? Vocês Irradia entendem que a quem questão tá... do assistencialismo que eu estou falando, que não é dar de graça. É Sim. fazer isso, é ensinar a pescar. Isso sim, gente, é uma questão social muito forte. Porque nós queremos trabalhar um pouco, diminuir um pouco a desigualdade, né? Ensinar É isso. e pescar junto. Isso, pescar perfeito. junto. Vambora. Isso mesmo. Tamo junto. Tamo junto. É, É e isso eu aí. acho isso muito importante porque para mim também é um grande diferencial do Instituto, né? Que a gente não pensa só no financeiro, né? A gente Não. pensa em que isso pode irradiar em coisas positivas, melhorar a comunidade, ampliar as oportunidades, né? E isso é muito É sem interessante. fins lucrativos, né? Então, nós estamos desenvolvendo trabalho e a nossa linha aí está com o empresário, e pequeno empresário, médio empresário, e com o mercado super competitivo, ultra competitivo, e às vezes ele tem poucos recursos, a gente está indo lá, né, Pierre? Está ajudando a mudar. Não é, Miriam? E isso eu fico até emocionada, porque, para mim, eu nunca imaginei que nós aqui chegaríamos onde nós estamos hoje. O impacto Não é? social, né, das consultorias e do Instituto na comunidade. Exatamente. Vocês citaram em várias cidades. Então, eu tenho uma pergunta, eu acho que a Miriam vai saber responder melhor. Assim. Quais são as áreas de atuação do Instituto, Miriam? Dentre essas soluções que eu falei para vocês, né, no início aí, nós temos várias áreas aí de atuação. Então, por exemplo, vou citar algumas: controle e melhoria de processos, Lean Manufacturing, e-commerce, desenvolvimento de website, design, né, identidade visual, Brand. design de moda, brand, Marketplace, marketplace, aquela ficha lá que eu fico growth sempre... hacking. Growth hacking, peço ajuda ao universitário, né? Desenvolvimento de coleção. Desenvolvimento de coleção, que foi trabalho bacana aí que o Tomate já fez conosco. Na área de alimentos, né? A gente tem as meninas aí na área de alimentos, boas Cervejarias. práticas. A gente tem o pessoal do design ligado ao ambiente, né? O design de ambiente. interiores. Arquitetos. Com os arquitetos, as arquitetas. Então, assim, são diversas áreas. E a nossa atuação, além de Minas, que foram muitas cidades, que eu não consigo nem te falar aqui agora, de tantas que são, a gente tem atuação em outros estados. Então, a gente já tem atuação aí na Bahia, em Pernambuco, né? E estamos aí buscando outros ainda, né? Que estão por vir aí, que são spoilers. Ainda spoiler. Promete, promete. Muitas áreas de atuação, né? Então é bem amplo. Eu acredito que existem muitos consultores também envolvidos nesse trabalho. Mas me fale, Jane, qual que é a visão futura do Instituto? Para onde que a gente está indo? Bem, a nossa visão de futuro é transformar o Instituto numa plataforma de negócios. Mas o que é essa plataforma de negócios? É uma rede, não é, de parceiros, empresários, que consegue comunicar conosco através do nosso propósito, que é mudar o mundo é vital. Então, é um propósito grande. E essa plataforma de negócio acontece da seguinte forma: hoje a gente já tem uma mini plataforma no Instituto, quando a sua empresa está conosco, a empresa do Piero Bruxo está conosco, várias outras empresas estão conosco nesse único propósito, nesse objetivo. Para isso, na prática, são os projetos que todos trazem, formando um grande portfólio,
não é? A visão já está definida, a missão já está definida, um grande portfólio de negócios. E dentro desse portfólio, cada um traz o seu projeto. Então, hoje, quem está nos ouvindo, se quiser trazer um projeto, conversar com a gente, que tem interesse de estar conosco nessa plataforma de negócio, pode vir, porque o que a gente vai fazer é criar essas conexões. Sabe, Tomate, a gente só consegue, né, pessoal, alcançar globalmente, todos terem uma visão do nosso negócio quando você está unido, formando, então, uma grande rede. E essa rede colaborativa tem os seus projetos que comunicam com o propósito do Instituto. Então, é isso que nós estamos fazendo. E já está acontecendo. E quem quiser, está nos ouvindo, por favor, entrem em contato, que nós vamos sim estar conversando. Procure em todas as redes. Procure. Isso. Instituto Vitaltech, onde você vê o nosso diamante fractal multicolorido, é esse perfil. Entre em contato com a gente, que a gente vai saber te escutar com muita paciência e te ajudar a transformar a sua vida, seu negócio. Porque sozinho é difícil. Então, nós precisamos, sim, de pessoas conosco, que tem empresários que queiram participar conosco aí do Instituto e dessa plataforma de negócio que o Piero até quer contar para vocês, que não é uma plataforma digital. Pois é, a gente estava falando um pouco sobre isso, porque não é uma plataforma digital, é uma plataforma humana, de pessoas, com conexões. Quando você estava falando agora, Jane, veio na minha mente uma aliança de mentes. Mastermind, que é a aliança de mentes. Então, juntos, nós pensamos nas soluções para as empresas, para os empresários, empreendedores. Sim. Enfim, né? Você quer tirar a ideia do papel? Vem conversar conosco, vem bater um papo, tomar um café. E quem sabe a gente cria essa aliança de mentes e aí construímos juntos o seu negócio. Isso. E esse networking, essa conexão que você faz, ela abre muito o espaço para novos negócios. Para os negócios acontecerem. E para você ser mais competitivo, porque você não está sozinho. E quando você não está só, você está unido fortemente com elos. É isso que nós vamos fazer. E é isso que nós já estamos fazendo. Vem para cá ficar com a gente, eu acho, né? Hoje nós ouvimos falar muito de inteligência artificial, ChatGPT, GPT-3, GPT-4, aquele é só o começo. Então, pegando esse gancho, né, quando a gente fala de pessoas, né, nós pensamos em máquinas também, né? Porque hoje uma pessoa controla uma máquina. Nós ouvimos falar aí toda hora sobre inteligência artificial, ChatGPT-3, GPT-4, mas o mundo é feito de pessoas. Então nós relacionamos com pessoas o tempo todo. Para fechar um contrato, a gente assina um contrato com uma pessoa. Não é como uma empresa. A empresa está ali representada por uma pessoa. Então a gente fecha o negócio com pessoas. A gente tem que saber lidar com essas pessoas. E essa comunidade, ela envolve, né, várias formas de conexão com marcas, com situações, com jornada de compra. Sim. E este ponto é muito importante dentro desse ecossistema do Vitaltech, né? Aí vem a nossa plataforma, né? Que não é uma plataforma digital. Ela pode até ser um dia, mas a ideia é que a gente humanize mais esse relacionamento, essa comunicação entre pessoas, entre empresas, utilizando a tecnologia, a inovação, o design, a arquitetura, né? Em todas as ferramentas que ainda não existem, que a gente vai aplicar também no Instituto. Vale ressaltar também, por último e muito importante, que o Instituto tem um braço de pesquisas, né? Que são pesquisas... Muito bem lembrado. O Leandro não está aqui? Leandro estará aqui em breve. Falando sobre pesquisas. Núcleo de pesquisa... Socioeconômica no momento atual, mas também realiza pesquisa de tendências de design, de moda, né? Visto que é uma das áreas que a gente atende. Por fim, né? Alguém quer mais alguma colocação? A gente vai agora encerrando esse quadro principal e eu acredito assim, para quem é viciado em podcast, Jane, a pessoa vai escutando até chegar no primeiro episódio. E esse primeiro episódio teve esse objetivo de apresentar o Instituto, de falar quem somos, o que fazemos. Mas vocês estiveram aí durante, né, a nossa apresentação, o nosso bate-papo, vários momentos citando as áreas, né, que a gente vai abordar futuramente no podcast. Ou
Desculpa, no programa, No programa. visto que tem E som, também é imagem. podcast, é videocast. É, Tá tudo bom. É um junto. programa. É, exato. Mas antes, eu queria inaugurar o nosso primeiro quadro, que é o quadro final do programa, onde a gente traz dicas, a gente está chamando provisoriamente Fica a Dica, onde a gente vai trazer dicas do especialista, né, Piero? Que a gente vai sugerir para vocês alguma questão que a gente acha importante para a pessoa, né, fazer o pós-programa, para se abastecer de alguma outra coisa, para conhecer mais sobre um assunto. Quem tem dica hoje pra gente? Todos. Muitas. Muitas dicas. Eu tenho uma dica que eu acho assim, talvez se alguém tivesse me dado essa dica lá atrás, as coisas teriam sido mais rápido, né? Então, a minha dica é você parar e fazer uma autoanálise, pensar, né, quem é você, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, se você se conhece, e definir o seu propósito. Porque quando você define o seu propósito, você sabe para onde você quer ir. E nada no mundo vai te impedir de chegar lá. Então, a minha dica, escreva o seu propósito. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Ai, Jane, mas meu objetivo hoje é pequeno, não importa. Mas seja ousado. Põe um objetivo grande, enorme. Porque eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você pode estar mudando o rumo da sua vida. Essa é a minha dica. Escreva lá, de madrugada, à noite, a hora que você tiver um tempo, no caderno, no seu computador, no seu notebook, no seu celular, e corra atrás. Eu sou prova bem. que essas dicas valem, viu? Tô aqui hoje ouvindo essas dicas, seguindo aí, né, me projetando, onde eu estava quando estava lá atrás, quando conheci a professora Jane, aí fomos vocando aí, escrevendo e pensando, mentalizando onde eu queria estar. Pode seguir que vale a dica, viu, pessoal? Pode confiar. Pode confiar, eu É valido. isso aí. Então tá, vamos lá. Tenho várias dicas, escolhi uma que tem a ver com podcast, com programa. Tem um podcast que eu estou ouvindo, que é do MIT Technology Review Brasil. Esse podcast é muito interessante, porque ele fala sobre como fugir das telas e ter equilíbrio na vida online. Isso é possível? Nossa. Ouça esse podcast. Nossa, Que quero ouvir. isso! É muito interessante Que porque... dica maravilhosa! Que Essa é ótima. interessante, porque, cara, se você deixa o telefone ligado no meio de um podcast, as notificações vão chegar. E aí você vai desfocar. Então, se você quer focar em alguma coisa, cara, tem que desligar ali que seja 20 minutinhos. Esquece o telefone, desativa as notificações. Isso te tira o foco completamente. Essa é só uma das coisas que está E foco neste é tudo. podcast. E foco é tudo. Foco é tudo, né? Marcelo. Então, e aí falando de foco, né, só um parênteses aqui. Antigamente eu estava focado em tanta coisa, gente. Só que, na verdade, não existe isso, né? Não existe Não. tá focado em muita coisa. Você tá focado em uma coisa. Quando você tá focado em muita coisa, você está Você estava desfocado. focado em ser Desfocado. multifocal. Multitarefas, né? Multitask. Aí você não consegue chegar Não consegue, você não consegue. É. Se você não tiver foco, você não consegue conquistar o extraordinário. Então é por aí. Quando você tem foco, você consegue alcançar os seus objetivos. Por isso que o objetivo é importante e a definição aí do propósito. Vocês Muito foram, bem. assim, muito fortes nas dicas. Eu vou quebrar um pouco a linha, né, de raciocínio e vou trazer, assim... Porque o meu lance é criatividade, né, Jane? Assim, Sim. eu faço conexões, às vezes, que não esperadas. Mas durante a nossa conversa e até o nosso planejamento, eu percebi que a gente estava falando sobre as trajetórias, né? A trajetória do Instituto, como a gente, né, conseguiu chegar até aqui, o que a gente trouxe de legado, o que a gente está construindo. Então, ter essa trajetória, entender a sua história, né, vai te dar muito mais segurança de saber onde você está. E, né, acho que todo mundo já ouviu falar do Sapiens, do Harari, né, do livro que muda muitas vidas. Eu sempre ouvi falar, nunca tive tempo para ler, na verdade. Minha esposa tem, o livro fica lá, eu dava umas folheadas, li uma parte e ficava assim, gente, eu tenho que ler esse livro, é muito importante, porque é um livro que realmente transforma a nossa relação com a natureza, com a própria humanidade nossa, é muito legal. E aí,
com grande surpresa, eu achei a versão quadrinhos do Sapiens. Olha, incrível! Eu Nossa, quero! já quero. Ai, já quero! Usado, escrito pelo show. próprio Harari, é fantástico. Para quem acha que quadrinhos é de criança, esse livro vai abrir sua mente. Você vai ver que é muito bem escrito, tem uma metalinguagem, ele brinca com a própria situação de estar dentro de um quadrinhos e explica essa evolução, né, do Sapiens até a gente chegar, né, na nossa atual figura, né, no nosso atual momento, assim. É muito importante até para você entender para onde a gente está indo como humanidade, né, os perigos, as oportunidades, né. É muito legal, então fica a dica, gente, Sapiens em quadrinho. Ai, não li ainda, quero escrito ler. pelo próprio Harari. Dica. Ai, que bacana. Ótima dica. Amanhã Então tô é comprando. Já isso. quero comprar. já pensei no meu São filho. dois, Deve né, esse Adorei a livro. dica, adorei. Pois é, super lúdico. É. Então é isso, gente. A gente está encerrando. Siga-nos nas nossas redes sociais. Procurem, de novo, por Instituto Vitaltech. Procurem pelo nosso diamante multicolorido, que vocês vão continuar conectados com a gente. E cada vez mais a gente vai trazer, né, conteúdos interessantes, relevantes, inovadores para a nossa conversa aqui. Inclusive também, se você quiser contar a sua história, entre em contato conosco. Exatamente. Nós vamos estar isso aí. abrindo para você com o maior prazer. Bacana, gente. Valeu, excelente. Temos um programa? Valeu. Temos. Ótimo. Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech.